Records. Eu creio que este seja o recurso mais evidente desta versão, tá? É a introdução da palavra reservada record. Para simplificar o processo de implementação de objetos do tipo POJO. Essa nomenclatura POJO é quando o objeto segue um desenho extremamente simplificado, sem estar amarrado a nenhum framework. Também é conhecido como objeto clássico em Java, né? Então, a classificação POJO, a grosso modo, segue uma implementação minimalista com um construtor default, sem parâmetros, e métodos getters e setters para os atributos da classe. Então, o compilador, quando ele encontra a palavra record, né, ele irá gerar automaticamente o construtor, os getters e outros métodos que fazem parte da característica de um objeto POJO. A ideia disso é minimizar os erros de implementação. Vamos criar um exemplo de código. Eu vou criar aqui uma classe, chamá-la de records ex com a função main e criar o nosso primeiro record. Eu vou criar aqui um record que seria uma classe, né, entre aspas. Eu vou chamá-la de retângulo com os seguintes atributos: largura e altura. E eu vou criar dentro da main um objeto do tipo retângulo. Vou chamá-lo de R1. Note que ele já criou automaticamente o construtor. Então, a largura vai ser 300 e a altura 200. E agora eu vou imprimir o conteúdo da largura e da altura. Eu consigo isso graças à palavra record. O compilador ele já criou para mim os métodos que recuperam a altura e a largura. Eu escrevi errado aqui, deixa eu só corrigir. E a largura. Então, vou system.out.println imprime a altura e imprimir a largura, né? Então, aqui. Vou rodar a aplicação. Perfeito, funcionou, 300 e 200. Então, note que eu consegui criar um objeto, né, do tipo POJO e eu não precisei implementar construtor default, né, sem parâmetros, eu não precisei criar os gets para cada atributo da classe, né? Enfim, eu consegui fazer uma implementação minimalista de um objeto do tipo POJO. Eu quero listar aqui alguns detalhes importantes que devemos saber com relação a records. Um record não pode estender e nem ser estendido. Por quê? Porque o compilador ele entende record como sendo uma classe final. Logo, não podemos especializá-la. E também não podemos estender de outra classe. Eu vou exemplificar aqui, ó. Então, se eu criar aqui uma classe, por exemplo, chamada figura
2D, estender, ó, já acontece um erro de compilação aqui, ó. Ele não permite extends in records. Records não podem ser abstratos, então eu não posso ter a declaração abstract, record e o nome. Isso daí ele já gera um erro de compilação. Outro ponto, não pode haver variáveis de instância na estrutura. Então eu não posso, por exemplo, criar uma variável aqui, ó, private string, sei lá, nome. Ele já gera um erro de compilação aqui, ó. Não é permitido campos, membros, né, não estáticos, né? Então, logo, variáveis de instância não é permitida dentro de records. Esse é um motivo que justifica não poder haver variáveis de instância na estrutura. Porque todos os atributos são definidos como private e final. Então, esses atributos aqui, ó, largura e altura, o compilador entende eles como private e final. Logo, por ser final, eu não posso ter set largura e set altura. Então, se eu fizer algo do tipo public void set largura ele gera um erro de compilação. Ó. Ele fala que a largura não pode ser atribuída dessa forma porque ela está definida como final. Então, uma vez atribuída, ela não pode ter o valor alterado. Né? Isso daí é o princípio básico do paradigma de programação do Java. Né? Outro detalhe, a estrutura permite implementar interfaces. Então, eu posso perfeitamente fazer isso daqui, ó. Interface figura 2D record implements figura 2D. Vou salvar, note que não teve nenhum erro de compilação. A estrutura permite métodos estáticos, então eu posso perfeitamente criar aqui um public static void, sei lá, imprime nome system.out.println olá, eu sou um retângulo. Vou invocar esse método aqui, r1.imprime nome, vou rodar a aplicação. Perfeito, funcionou. Então, é muito importante você levar em consideração todos esses detalhes aqui na hora de criar um record, tá? E por aqui ficamos com as principais new features do Java 14 e nos vemos no próximo módulo referente ao JDK 15.